Voltamos com mais um Comentando Episódio. E nós vamos comentar hoje o último episódio de Arrow. Não o último episódio da temporada, mas sim o último episódio do ano, porque agora só em 2017. Então vamos ao vídeo. Ok, pra começar, como é um episódio de final de ano, nada mais justo do que começar com a festa natalina. Então assim, antes disso tudo, começa ali meio que a Evelyn Sharp conversando com o Prometheus e ele meio que falando sobre qual é o plano dele. Infelizmente ele não quer matar o Oliver assim de cara, ele quer fazê-lo desejar a morte, igual a gente tinha falado no trailer comentado. E basicamente é isso que a gente vê acontecendo ali no episódio, ele meio que torturando o Oliver durante alguns momentos. Só que antes disso a gente vê lá a festa de final de ano da prefeitura, onde o Oliver meio que começa ali a seguir em frente, esquecer um pouco do relacionamento dele com a Felicity e seguir em frente lá com a repórter. E a festa foi feita pela tia, então o negócio ficou bacana pra caramba. Nisso, o Kurtz apresenta o Paul para o namorado da Felicity, o Malone, e acaba que o Paul fica meio irritado porque ele desconfia que o Kurtz está mentindo sobre a questão dele e da Felicity estar com uma startup. Então a gente tem esses problemas entre o relacionamento do Paul e do Kurtz e acaba que eles decidem ir embora da festa quando o Prometheus ataca eles. Aí a gente vê ali que o Prometheus sabe realmente a identidade do Kurtz, sabe a identidade de todos os amigos, principalmente nessa imagem que vocês estão vendo. Ao fundo tem um quadro com as fotos de cada membro da equipe. E nisso, eles meio que saem em busca de tentar descobrir onde o Prometheus está. E eles, a busca deles leva eles até uma fábrica, uma indústria farmacêutica que o Oliver tinha eliminado o dono da empresa há muito tempo atrás. Eu achei isso foda porque, assim, provavelmente é o que a gente vai ver nas próximas temporadas. Esse episódio não teve nenhum flashback da Rússia. Sim, flashbacks das temporadas passadas, de coisas que a gente não viu. Porque assim, a gente viu que o Oliver chegou até lá, o pai do Prometheus, assim, pelo menos é o que a gente acha que tá acontecendo ali, e acabou matando ele. Só que assim, até ele chegar lá, o que aconteceu, como que foi? Esses flashbacks mostraram um pouco sobre isso, fazendo a gente relembrar um pouco aí das primeiras temporadas, onde o Oliver era meio cruel e assassino. E isso deixou claro nesse episódio, que aquilo tudo que ele fez estava voltando pra ele. Inclusive nos flashbacks, o próprio Deagle fala com ele: você fazer isso vai atrair coisas negativas pra você no futuro, podemos colocar dessa forma. Então, a gente vê esses elementos acontecendo e acontece ali o momento da traição da Evelyn Sharp, porque o cão raivoso chega mirando no Prometheus e a Evelyn Sharp lança uma flecha na mão dele e assim ela mostra que está do lado do Prometheus, deixando claro que ela traiu o Oliver por achar que ele não é um herói, é um assassino. Aí vem aquela grande dúvida: ela tá traindo o Oliver devido à questão dela ter descoberto que ele era o assassino encapuzado, ou ela tá traindo o Oliver por outro motivo? Porque aparentemente eles acham que ela só começou a traição após os acontecimentos deles terem descoberto que o Oliver era o assassino. Uma das coisas que eu achei muito foda, porque aparentemente nós temos aí a série de Arrow acontecendo às quartas-feiras. Na segunda-feira é Supergirl, na terça é The Flash e na quarta é Arrow. E a Felicity lança uma frase: toda quarta-feira alguém revive. Então aí a gente tem algumas coisas assim, alguns pontos interessantes, porque no decorrer do episódio foi revelado que a Canário voltou. Cara, eu achei muito foda ela ter voltado, mas agora eu quero saber a explicação do porquê ela voltou. E é uma das coisas que a gente já tinha falado anteriormente: iria acontecer alguma coisa que nos forçaria a ficar na expectativa para o retorno da série. E basicamente foi isso que aconteceu. A Canário voltou, mas não explicou como ela voltou e o porquê ela voltou. Será que ela não tinha morrido? Será que é por causa do Flashpoint? Que é uma das coisas que foi abordado nesse episódio todo, a questão do Flashpoint. O René começou a questionar: será que no Flashpoint seria diferente? Será que não sei o quê? E acaba que ele até questiona: eu poderia estar namorando com a tia. E ela mesmo e o
retalho, fala não, é porque você não faz meu tipo. Então a gente vê vários elementos acontecendo. O detetive Malone acaba descobrindo lá uma caixinha secreta, abre a caixa e tem uma foto de um bebê. Que, assim, aparentemente eu percebi que aquilo tudo foi o Prometheus que estava armando, deixando tudo acontecer exatamente para atrair o Oliver até ele. E foi isso que aconteceu. Ele atraiu o Oliver até o momento lá na onde a Felicity havia descoberto o endereço de uma indústria antiga dos flashbacks, a gente viu. E acaba que o Oliver foi onde que o Oliver matou o pai do Prometheus. Que é um ponto que eu achei assim meio tenso pelo seguinte. Eu já tinha feito a teoria achando que o Tommy Merlyn seria o Prometheus. E essa teoria basicamente foi descartada. Porque a gente viu que o Prometheus, na verdade, é o filho do próprio que o Oliver matou. Então, assim, tem uma ligação. O Prometheus aprendeu os movimentos dele com a mesma professora do Oliver da Rússia. Então, tem vários elementos ali que mostram que realmente o Prometheus estava ligado ao passado do Oliver. E de acordo com o que estava na síntese do episódio, a Felicity iria descobrir isso junto com o Malone. E foi o que aconteceu. Porém, era uma armadilha para o Oliver e acabou que o detetive Malone morreu. Aí naquilo ali, meio que era o planejado do Prometheus fazer com que todos ficassem contra o Oliver, que foi fácil fazer a Evelyn Sharp ficar contra ele. Só que aí ele acaba atingindo 3 flechas achando que era o Prometheus e na verdade era o detetive Malone, ou seja, o Oliver matou o detetive Malone e isso pode fazer com que a equipe meio que caia em questão daquela questão de conflitos internos, porque é isso que o Prometheus tentou fazer. E vemos o Oliver pedindo, vamos dizer, talvez um auxílio ou uma dica, ou apenas conversar realmente com a repórter, que acaba dando ali o início, talvez, do novo relacionamento do Oliver. Ou seja, finalmente ele vai seguir em frente. Além disso, o marido do Kurt, do Paul, separou dele ali, deixou ele apenas com a equipe. Isso eu achei meio assim, aquela questão de dar elementos à história. Além disso, a Felicity ficou triste porque estava lá sozinha, sem o Malone, que ela viu que ele realmente morreu. E, por último, aquela questão do Deagle receber um telefonema da Layla, que parecia que era uma armadilha e realmente era, porque ele foi, entre aspas, capturado novamente. Então a gente tem vários elementos que compõem essa história e te deixa com aquela coisa assim na cabeça. Como a Laurel voltou? Agora é o momento em que você pode criar a sua própria teoria. Será que foi Flashpoint? Será que ela não tinha morrido? Foi um plano dela? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e o que você espera para os próximos episódios de Arrow, que só volta em 2017. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo, aquele momento em que todos de vocês ficam aí, cadê meu salve, cadê meu salve? Então, o seu salve está aqui. Um salve para o Jefferson Heitor, um salve para Linu, salve para vocês, um salve para o Álvaro Ferreira, do canal Cruzeiro da Depressão. E um salve para o Ney Correia. Salve para vocês, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e, sério, muito obrigado mesmo. O apoio de vocês está sendo muito foda. E nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, valeu e tchau!